a ceia do Senhor. Aí nesse tópico, nós iremos trabalhar o pensamento do Gruden, do Berkhoff e do Wenry. Então, no que eu mandei lá no grupo, você vai ver a ceia do Senhor. A gente vamos ser bem bíblicos, mas vamos trabalhar também no pensamento desses teólogos, caminhando no pensamento do Gruden. Então eu vou ir lendo e ao mesmo tempo vou explicando o que ele fala sobre a ceia do Senhor, ok? Então olha lá, a ceia do Senhor, e você vai ver aí, primeiro ponto A, comer na presença de Deus, uma bênção especial por toda a Bíblia. Então, para trabalharmos sobre a ceia, nós iremos trabalhar onde ela foi instituída e como a comida tem uma forte relação com a ceia do Senhor. E por isso que aqui na igreja nós sempre comemos, né? Toda reunião a gente come. Então, quando a gente fala da ceia, a gente precisa lembrar o seguinte: a ceia foi instituída em uma festa bíblica. Qual foi essa festa bíblica? Vocês podem responder. A Páscoa. Então a ceia foi instituída na Páscoa. O que significa Páscoa? Páscoa é a nossa tradução, mas no hebraico é Pessah. O que significa isso? Passagem. Foi na 10ª praga que Deus vai anunciar essa festa, que é o Pessah. Então você tem aí em Êxodo capítulo 11 a 10ª praga, que todos os primogênitos seriam mortos no Egito. Deus fala isso para Moisés, para ele avisar Faraó. E a única forma de um primogênito não ser morto, da ira de Deus não pegar aquela pessoa, era através do sangue de um cordeiro. Então, cada chefe de família tinha que pegar um cordeiro, sacrificar o cordeiro, derramar o sangue numa vasilha e pegar essa vasilha e passar nos umbrais da porta. Dessa forma, quando o anjo destruidor viesse, ele veria os umbrais das portas com sangue, o sangue do cordeiro. Então ele passaria por essa casa, ou seja, ele não mataria o primogênito. Então essa palavra passar por cima da casa, passar por aquela casa, é a palavra Pessah, que é a Páscoa. Vamos achar essa palavra aqui, ó. Êxodo capítulo 12, versículo 13, fala assim, ó: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra. Então, ó, tá vendo essa palavrinha aí, ó? Passarei, essa palavrinha é Pessah, que é passar por cima, saltar. Então, isso aí é a origem da Páscoa. Então, a palavra Páscoa é esse passar por cima. O anjo vem e ele passa por cima da casa para não destruir o primogênito. Após isso, você tem a instituição da Páscoa, que era o quê? Uma vez por ano, eles tinham que se reunir, comer o cordeiro e lembrar disso, que por causa de um cordeiro, eles foram poupados da ira desse anjo destruidor, né? Então, eles tinham que fazer, as famílias tinham que se reunir, matar o cordeiro, e eles faziam a Páscoa. Então, o que significa isso? Que a ceia do Senhor, ela foi instituída na Páscoa. Jesus estava ali com os seus discípulos comemorando a Páscoa. Então, eles estavam fazendo a ceia da Páscoa. E nessa ceia, nessa comemoração da Páscoa, Jesus institui a ceia, que aí ele pega o pão, parte o pão, e depois ele pega o vinho e toma o vinho. Aí entra a instituição da ceia na Páscoa. Aí a gente vai
entender como a ceia é extremamente importante. Então, olha lá. Ponto A, comer na presença de Deus. Uma bênção especial por toda a Bíblia. Então, algo que a gente precisa entender é: a ceia foi instituída numa festa onde as pessoas comiam. Ou seja, na Bíblia, comer não é uma coisa normal. Na Bíblia, comer é algo sagrado. E Deus gosta que o seu povo possa comer junto dele. Então, vamos ver aí os textos. Então, Jesus instituiu a ceia do Senhor, como nós já trabalhamos na Páscoa, Mateus capítulo 26, do 26 ao 29, enquanto comiam, observe aí o texto. Por que eles estavam comendo? Era a Páscoa. Então, enquanto comiam, enquanto celebravam a Páscoa, Jesus nela, olha o que ele faz. Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Então, viram aí, eles comiam, eles estavam comendo na Páscoa. Nesse momento que eles estão comendo, ele parte o pão, e aí ele fala: este é o meu corpo, e depois ele pega o cálice do vinho e fala: este é o meu sangue. Então, o que nós vemos aí? Jesus estava instituindo um novo pensamento, ou uma nova cultura, ou um novo modelo santo, que a gente pode dizer, sagrado, para que a igreja compreendesse. Então, pensa bem, quando no Antigo Testamento, eles se reuniam e colocavam o cordeiro, de algum modo eles estavam apontando um cordeiro que havia de vir, ok? Eles estavam ali. Então, o Antigo Testamento apontava para o Messias que havia de vir. O Antigo Testamento. No Novo Testamento, a ceia não está apontando para um cordeiro que há de vir. A ceia está, de algum modo, relembrando ou lembrando que o cordeiro já está aqui. Então, quando nós ceamos, nós não estamos apontando para o cordeiro, nós estamos vivendo com o cordeiro. Essa é a diferença da ceia do Antigo Testamento. Então, essa instituição da ceia era como se Jesus estivesse falando: está cumprido, eu sou o cordeiro que vocês comiam na Páscoa. A ceia, ela está mostrando, ele está aqui. Por isso que se parte o pão. O pão é o corpo de Cristo. É uma forma de dizer: esse corpo, essa carne, Cristo veio em carne, Cristo tem um corpo, e é dessa ceia que nós estamos tomando. Então, quando Jesus fala isso, Paulo vem, olha aí o texto. Paulo acrescenta as seguintes frases na tradição que recebeu. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Então observe aí, façam sempre em memória de mim. Memória de alguém que veremos no futuro, que virá no futuro. Sim, ele virá, mas em memória aqui, é memória de que aquele que veio é vivo e está presente na ceia do Senhor. Alguns antecedentes dessa cerimônia no Antigo Testamento, ele faz uma pergunta, né? Parece que há, pois houve exemplos de comer e de beber na presença de Deus na antiga aliança também. Por exemplo, quando o povo de Israel estava acampado diante do Monte Sinai, eles já tinham saído do Egito, né? Exatamente após Deus ter dado os 10 mandamentos, olha lá, Deus chamou os líderes de Israel para subirem a montanha a fim de se encontrarem com ele. Lembra desse episódio? Deus os chama para que se encontre com ele. Olha lá o texto, que o texto fala: Moisés, Arão, Nadab, Abiú. Você vê, né? Esse Nadab e Abiú depois é o que são mortos, né? Porque levam um fogo estranho, né? E eles estavam aqui, Moisés, isso significa que você estar na presença de Deus não significa que você não vai ser morto futuramente. Os caras estavam aqui, Então toma cuidado, né?
Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 autoridades de Israel subiram, olha, e viram o Deus de Israel. Eles viram a Deus e olha o que o texto fala, e depois comeram e beberam. Em algumas traduções aí fala, comeram e beberam na sua presença. Então eles estavam comendo na presença de Deus. Então existe uma lógica bíblica em que Deus gosta que os seus filhos comam na sua presença. Olha outro ponto sobre a lei no Antigo Testamento, né? Então olha lá, além disso, cada ano o povo de Israel devia dizimar, dar o dízimo de todas as suas colheitas. Então a lei de Moisés especificava: comam o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite, e a primeira cria de todos os seus rebanhos na presença do Senhor. Ó. Eles iam para Jerusalém e lá, uma vez por ano, eles comiam na presença de Deus, que era o dízimo de todo o seu mantimento, né? Então, ó, na presença do Senhor, seu Deus, no local que ele escolher como habitação do seu nome, para que aprendam a temer sempre o Senhor. Então, nesses textos nós observamos aqui várias passagens falando sobre comer na presença do Senhor. Deus é um Deus que gosta que seus filhos participem com ele de uma refeição. Então, juntamente com suas famílias, comam e alegrem-se ali na presença do Senhor, seu Deus. Deuteronômio, capítulo 14, do 23 ao 26. Aí, o Gruden continua no outro parágrafo. Ó. Porém, mesmo antes disso, Deus havia colocado Adão e Eva no jardim do Éden e lhes havia dado tudo de sua abundância para comer, exceto o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Desde que não havia nenhum pecado naquela época e como Deus os tinha criado para companheirismo com ele mesmo e para a sua própria glória, cada comida que Adão e Eva comiam deve ter sido uma refeição festiva na presença do Senhor. Então, com certeza, tudo que Deus criou ali era bom. Adão podia ter suas refeições junto com Deus. Continuando. Quando essa comunhão na presença de Deus foi quebrada posteriormente pelo pecado, Deus ainda permitiu que algumas refeições, como o dízimo dos frutos mencionados anteriormente, fossem feitas em sua presença. Essas refeições eram restauração parcial da comunhão com Deus que Adão e Eva desfrutaram antes da queda, muito embora ela fosse deteriorada pelo pecado. Mas a comunhão do comer na presença do Senhor, que encontramos na ceia do Senhor, é muito melhor. As comidas sacrificiais no Antigo Testamento apontam continuamente para o fato de que os pecados não haviam sido pagos ainda, porque os sacrifícios eram repetidos ano após ano e porque eles olhavam para o Messias que estava por vir para lhes retirar os pecados. Hebreus capítulo 10, 1 ao 4 fala isso. A ceia do Senhor, ó. Então, lembre-se aquilo que eu falei. No Antigo Testamento, as refeições e os sacrifícios apontavam para um Salvador, apontavam para um Messias, para um Cordeiro que a humanidade necessitava, um Salvador que redimisse os homens. A ceia do Novo Testamento, olha lá, a ceia do Senhor, contudo, nos lembra do pagamento completo que Jesus já fez por nossos pecados, de forma que podemos agora comer na presença do Senhor com grande regozijo. Isso é fazer em memória de mim. Então, a ceia do Senhor é feita de uma maneira em que nós recordamos que o Cordeiro nos salvou. Ele não irá nos salvar, ele já nos salvou, ele já salvou os seus escolhidos e agora nós podemos comemorar, comer em sua presença de modo festivo, de modo alegre e feliz. Todavia, mesmo a ceia do Senhor anseia pela refeição comunitária ainda mais maravilhosa na presença do Senhor no tempo futuro, quando a comunhão do Éden será restaurada e haverá alegria muito maior, porque os que comerem na presença do Senhor serão perdoados, confirmados em justiça, capazes de nunca mais pecar
Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que a ceia, irmãos, é uma preparação daquilo que viveremos na eternidade com Deus. Então, a ceia é um momento onde nós lembramos que na eternidade comeremos da presença de Jesus sem pecado. Porque a ceia, assim, quando você está ceando com Jesus, você está comemorando um cordeiro, você está comendo, você está comemorando um ato que Jesus fez. Você está em santidade ali diante dele. Você está apto para sentar na sua mesa. Você está sem pecado. Cristo ali é o seu sacrifício. Então a ceia é esse momento de nós vivermos aqui o que viveremos por toda a eternidade. O tempo futuro desse comer na presença de Deus é sugerido por Jesus quando ele diz, olha o que ele fala: eu lhes digo que de agora em diante não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Então frisa isso aí, ó. Beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. E esse reino é o estabelecimento dele aqui na terra. O reino de Deus aqui na terra, né? Com ele nós cearemos. Apocalipse nos fala mais explicitamente a respeito da ceia das bodas do Cordeiro. Olha o que fala Apocalipse capítulo 19, versículo 9. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: essas são as palavras verdadeiras de Deus. Viram aí? Banquete do casamento do Cordeiro. Nós comeremos diante de Deus. Então a ceia é essa preparação, é esse anunciar, é esse ato de regozijo que nós fazemos na igreja, lembrando o que faremos no reino de Deus. O significado da ceia do Senhor. Então aqui o Gruden vai usar as linhas de pensamento do Berkhoff. Então o significado da ceia do Senhor. Primeiro, a morte de Cristo. Então, quando nós nos reunimos para comer, quando nós partimos o pão, fazendo aquilo que Jesus fez, quando nós bebemos do vinho, lembrando do sangue de Cristo, que o vinho é derramado, é o sangue de Cristo sendo derramado, o pão partido é lembrando da carne de Jesus, que foi oferecida por nós, é a carne literal de Jesus. Significa a carne literal de Jesus, que Jesus veio em carne, né? Ele era um homem. Então há esse significado na ceia, né? Quando nós fazemos isso, nós relembramos o que? A morte de Cristo. Quando participamos da ceia do Senhor, simbolizamos a morte de Cristo, porque nossas ações delineiam um quadro de sua morte por nós. Quando o pão é partido, simboliza lá partir do corpo de Cristo. E quando o conteúdo do cálice é derramado, simboliza o sangue de Cristo vertido por nós. Essa é a razão pela qual a participação da ceia do Senhor é também uma espécie de proclamação. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, nós estamos celebrando a morte de Cristo, a morte daquele que nos salvou. Então, é um ambiente de relembrar sempre aquilo que Cristo fez por nós. Então, é só você pensar sobre a Páscoa, que quando os israelitas saíram do Egito, eles tinham que comemorar sempre a Páscoa. Então eles sempre tinham que ter um cordeiro que foi morto. E eles tinham os pães sem fermentos que eles tinham que comer, e eles tinham ervas amargas que eles tinham que comer. Por que eles tinham todos esses ingredientes? Eles tinham que lembrar o que Deus havia feito no Egito. Então toda vez que eles comiam do cordeiro, eles lembravam que um cordeiro, o sangue daquele cordeiro, os salvou do anjo destruidor que mataria os seus primogênitos. Então, passou-se várias gerações e mesmo assim eles continuam fazendo. Então é uma lembrança, você precisa lembrar o que foi feito.
Da mesma forma, a instituição da ceia na Páscoa agora lembra do Cordeiro que é Jesus. Nós lembramos dele, lembramos da morte e como ele nos salvou. A ceia é essa proclamação, a morte de Jesus. Ponto 2. Nossa participação nos benefícios da morte de Cristo. Então, frise aí, benefícios da morte de Cristo. Jesus ordenou aos discípulos: tomem e comam, isto é o meu corpo. Quando individualmente tomamos o cálice, cada um de nós está, por meio desta ação, proclamando: estou me apropriando dos benefícios da morte de Cristo. Quando fazemos isso, estamos fornecendo um símbolo do fato de que participamos ou partilhamos dos benefícios obtidos pela morte de Cristo por nós. Então, quando cada um de nós toma a ceia, você está, de alguma maneira, sendo gerando convicção ou firmamento daquilo que você crê, daquilo que realmente está sendo liberado, os benefícios da morte de Cristo. É um filho reconhecendo aquilo que foi lhe dado. Então, é os benefícios daquilo que Cristo fez por nós. Ponto 3, nutrição espiritual. Do mesmo modo que a comida comum nutre o corpo, assim o pão e o vinho da ceia do Senhor nos trazem nutrição. Mas eles também ilustram o fato de que há alimento e uma refeição espiritual que Cristo dá à nossa alma. De fato, a cerimônia de Jesus, a cerimônia que Jesus instituiu é, em sua verdadeira natureza, designada para nos ensinar isso. Jesus disse, olha o que Jesus fala, em João capítulo 6, versículo 53 ao 57, ele fala assim, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Desta forma, como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Então aqui Jesus está mostrando como a ceia é essencial para que tenhamos vida. Não é só você simplesmente comer do pão e do vinho e achar que aquilo é como se fosse uma mágica. Não, o pão e o vinho sendo feitos de maneira daqueles que creem em Jesus, daqueles que confessam o seu nome, é um ato simbólico daquilo que nós desejamos, daquilo que nós obtemos, daquilo que Cristo deu para nós, daquilo que Cristo oferece para nós. Então é um momento em que nós praticamos uma celebração santa, em que Cristo está presente e tudo aquilo que Cristo é, o que Cristo representa, está sendo gerado em nosso coração, vida no nosso coração. Certamente Jesus não está falando de comer literalmente sua carne e seu sangue, mas se não está falando de comer e beber literalmente, então ele deve ter em mente uma participação espiritual nos benefícios da redenção que adquiriu para nós. Essa nutrição espiritual tão necessária para a alma é tanto simbolizada como experimentada em nossa participação na ceia do Senhor. Agora, observe o ponto 4. O que a ceia também representa? Ela representa a unidade dos crentes. Quando os cristãos participam juntos da ceia do Senhor, lembre-se, a ceia do Senhor ela é feita em unidade. Você não faz a ceia sozinho em casa, né? Pega o pão e o vinho e celebra. Não, ela precisa ser feita em unidade, porque a ceia surge num ambiente familiar, num ambiente de amigos. Então ela é coletiva, ela causa essa unidade, ela é feita entre pessoas aliançadas. Quando cristãos participam juntos da ceia do Senhor, dão um sinal claro de unidade um com o outro. De fato, Paulo diz, como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos
de um único pão. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17. Quando colocamos essas 4 coisas juntas, começamos a perceber alguns dos significados mais ricos da ceia do Senhor. Olha lá, olha o que ele fala. Quando participo, venho à presença de Cristo, lembro que ele morreu por mim, participo dos benefícios da sua morte, recebo nutrição espiritual e me sinto unido com todos os outros crentes que participam dessa ceia. Viram como ele fala? Quando ele vai trabalhando sobre a ceia, sobre o participar, como essas coisas devem estar ligadas. Olha lá, ele falando, ó, vamos ler novamente, ó. Quando participo da ceia, venho à presença de Cristo. Eu lembro que ele morreu por mim, participo dos benefícios da sua morte, recebo nutrição espiritual e me sinto unido com todos os outros crentes que participam dessa ceia, com todos os outros irmãos que creem da mesma forma que eu creio, reconhecem a morte de Cristo, reconhecem que Ele é o nosso Senhor e é o nosso Salvador. Que grande motivação, que grande motivo de ação, de graça e alegria deve ser achado nessa ceia do Senhor. Mas além dessas verdades visivelmente ilustradas pela ceia do Senhor, o fato de que Cristo instituiu essa cerimônia para nós significa que por meio dela Ele também está nos prometendo ou afirmando certas coisas. Quando participamos da ceia do Senhor, devemos nos lembrar repetidamente das 2 afirmações que Cristo está nos fazendo. Cristo afirma o quê? Seu amor por mim. A ceia é a afirmação de que Cristo morreu por mim. Cristo me ama. Outro ponto, Cristo afirma que todas as bênçãos da salvação estão reservadas para mim. A ceia é isso. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador e Ele tem todos os benefícios que essa morte pode me dar. Na ceia são afirmadas no meu coração. Quem deve participar da ceia do Senhor? A despeito das diferenças sobre alguns aspectos da ceia do Senhor, a maioria dos protestantes haverá de concordar primeiro, que somente os que creem em Cristo devem participar dela, porque ela é um sinal de que a pessoa é cristã e continua firme na vida cristã. Paulo adverte que quem come e bebe indignamente enfrenta consequências sérias. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 29 e 30. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Dormir aqui já morreram mesmo, né? Então, o primeiro ponto é quem participa da ceia, aqueles que creem realmente em Jesus, sabem que esse ato está relembrando a morte de Cristo e sabendo que Cristo hoje os libertou, os salvou, né? Agora, a segunda qualificação para a ceia do Senhor é o quê? O autoexame. Agora vamos explicar sobre esse autoexame, porque a maioria de nós aprendeu que o autoexame, ou examine-se a si mesmo, está relacionado ao pecado, né? Antes de você cear, você vê ou faz uma análise em si mesmo se você pecou muito aquela semana ou muito o mês, né? Então, dependendo do pecado, dependendo da sua transgressão, você não pode participar da ceia. Mas a gente precisa entender o seguinte: quando Paulo está falando aqui, ele não está lançando sobre os irmãos um aspecto central sobre individualidade, mas sobre coletividade. Você não pode ver a ceia como um indivíduo acima de outros, como um indivíduo fora de uma coletividade, porque nós estamos comemorando uma ceia que é baseada numa aliança de um povo, dos eleitos, da família de Deus. Então, ao mesmo tempo que você é um indivíduo, mas você está inserido numa coletividade. Então, examinar a si mesmo não é examinar um indivíduo fora de uma coletividade, mas é um indivíduo dentro de uma coletividade aonde ele precisa refletir se ele está entendendo que agora ele faz parte de uma família. O Gruder vai explicar mais isso aqui. Então olha o que ele fala. Portanto,
todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente. O que ele quer dizer com indignamente? Será culpado de pecar? Pecar contra quem? Contra o corpo e o sangue do Senhor. Então aí ele vem, examine-se cada um a si mesmo. Sim, faça reflexão se você está entendendo que a ceia do Senhor, ela tem um princípio de unidade, de corpo, e que hoje você faz parte dessa unidade. Então, examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o quê? O corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 27 ao 29. Então aí, o Grudem vai explicando o que Paulo está querendo falar. No contexto de 1 Coríntios 11, Paulo repreende os coríntios por seu egoísmo e conduta irrefletida quando eles se reuniam como igreja. Olha o que ele fala: quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 20 ao 21. Isso nos ajuda a entender o que Paulo quer dizer quando fala a respeito daqueles que comem e bebem sem discernir o corpo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 29. O problema em Corinto não era uma falha em entender que o pão e o cálice representavam o corpo e o sangue do Senhor. Eles certamente sabiam disso. O contrário, o problema era o egoísmo deles, a conduta irrefletida que uma pessoa tinha para com a outra enquanto estavam diante da mesa do Senhor. Eles não estavam entendendo ou discernindo a verdadeira natureza da igreja como corpo. Essa interpretação de sem discernir o corpo é apoiada pela menção que Paulo faz da igreja como corpo de Cristo, exatamente um pouco antes, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17. Como há somente um pão, nós que somos muitos somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Assim a frase sem discernir o corpo significa o não entendimento da unidade e interdependência das pessoas na igreja, que é o corpo de Cristo. Significa negligenciar nossos irmãos e irmãs quando vamos à ceia do Senhor, diante da qual devemos refletir o caráter dele. Entenderam? Quando Paulo está falando assim, examine para ver se você está entendendo o que você está fazendo, você compreender que você não é mais uma pessoa, um indivíduo sem nenhum tipo de aliança com a sua comunidade. A ceia é baseada na unidade, na aliança que Cristo faz com os seus eleitos. Participar dela é entender, é discernir que eu estou ceando diante de um Deus que tem aliança com os homens e eu tenho aliança também com esses irmãos. Isso é discernir o corpo, é você compreender a sua conduta, a sua forma em que você se comporta diante dessa unidade. Então, quando Paulo está falando assim, examine-se a si mesmo, ele está falando, examine, reflita suas condutas para ver se você está se comportando como um irmão nesse corpo, como aquele que está gerando vida nesse corpo, como alguém que está respeitando a igreja que está com os irmãos, e aí você toma dessa ceia para que haja vida no seu coração. Por que isso é importante hoje? É extremamente importante porque a nossa cultura foi muito bombardeada com o egoísmo, o individualismo, que levou ao egoísmo. Então, tudo que você aprendeu até hoje, onde você nasceu, as coisas que você viu, vestiu, tudo à sua volta foi cooperando para desenvolver o seu egoísmo. Então, o seu direito, o seu querer, o seu lugar, as suas coisas, as suas objeções, os seus conselhos, os seus direitos, tudo que você faz para si mesmo. Levantou-se na nossa geração esse indivíduo muito forte, mais forte que o coletivo. E isso interfere na ceia, porque a ceia não é um indivíduo mais forte que o coletivo. A ceia é um indivíduo submisso
há uma coletividade unida com Jesus que comemora essa ceia junto com os irmãos. Então, essa coletividade deve ser bem mais forte. Então, examinar examine sempre quando você for participar da ceia, porque você está participando de uma aliança em um corpo, o corpo de Cristo. E você precisa examinar se você está se comportando dessa forma, se comportando corretamente no corpo de Cristo. Então, olha lá, o que significa não comer ou beber indignamente? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27. O princípio, podemos pensar que essa palavra se aplica estritamente e diz respeito apenas ao modo como nos conduzimos quando realmente comemos e bebemos o pão e o vinho. Mas quando Paulo explica que a participação indigna envolve não discernir o corpo, ele está dizendo que devemos refletir sobre todos os nossos relacionamentos dentro do corpo de Cristo. Estamos agindo de um modo pelo qual retratamos vividamente não a unidade de um pão e de um corpo, mas desunião. Estamos nos conduzindo de forma a proclamar não o sacrifício da autoentrega ao Senhor, mas a inimizade e o egoísmo. Gente, isso é uma coisa muito séria. Se você é velho de igreja, você vai saber que muitas pessoas, elas já foram proibidas de tomar a ceia porque elas caíram em um pecado sexual. Mas elas não foram proibidas de tomar a ceia porque elas não conversam com seu irmão. Você sabe disso, talvez você até já participou disso, né? Pessoas eram excluídas da ceia porque caíam em pecado sexual, mas elas não eram excluídas da ceia porque brigavam com seu irmão. Pessoas vivem em comunidades que odeiam seus irmãos e ceiam. E é isso que Paulo proíbe. Paulo não está proibindo pessoas que caíram em pecados sexuais de tomar ceia. Ele está falando de pessoas que tomam a ceia brigados com seus irmãos, em desunião. Eles estão ali ceando, que é relembrando a morte de Cristo, uma aliança entre irmãos em unidade. Eles estão fazendo isso e Paulo proíbe. Se você fizer isso de forma indigna, sem discernir o corpo, entendendo que não pode fazer isso, você vai ter consequências. E depois ele fala, por isso que há muitos fracos, enfermos e pessoas que já morreram entre vocês. Vocês não estão entendendo a unidade. A ceia representa a unidade do corpo de Cristo. Cear representa que eu, mesmo com as minhas desavenças com o meu irmão, o sangue de Cristo cobre os nossos pecados, nos salvou, e precisa haver perdão e arrependimento no nosso coração e unidade daquilo que estamos fazendo. Em um sentido mais amplo, então, examine-se cada um a si mesmo. Significa que devemos perguntar se os nossos relacionamentos no corpo de Cristo estão de fato refletindo o caráter do Senhor com quem nos encontramos na ceia e a quem representamos. Ceiamos lembrando de Cristo, ceiamos lembrando daquele que nós queremos e desejamos ser iguais. E como podemos fazer isso se estamos em desunião com aquele que Cristo também chamou para estar ao nosso lado, né? Então, olha lá, com relação a isso, o ensino de Jesus a respeito de vir para adorar também deveria geralmente ser mencionado. Olha o que Jesus fala em Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, olha o que Jesus fala. Você vai lá, dá a sua oferta. E a oferta aqui não se restringe só ao dinheiro, entendeu? Porque ofertar no pensamento judeu era adorar. No pensamento judeu, trabalhar é adorar, ofertar é adorar. Então, o texto está dando um entendimento que, tipo assim, se você vai adorar o Senhor com dinheiro ou com trabalho, seja o que for, se você vai adorar o Senhor, e aí você, quando vai adorar o Senhor, você lembra que o seu irmão tem uma coisa contra você. Não é você contra ele, ele tem uma coisa contra você. Olha o que ele fala contra você. Deixa a sua oferta ali, deixa a sua adoração diante do altar, vai primeiro reconciliar com seu irmão, depois volte a apresentar sua oferta. Então o que Jesus está querendo dizer aqui? Da unidade.
É a mesma coisa em relação à Santa Ceia do Senhor. Então, Jesus aqui nos diz que onde quer que venhamos a adorar, devemos estar certos de que os nossos relacionamentos com os outros estão corretos, e se não estão, devemos agir rapidamente para corrigi-los e então vir para adorar a Deus. Essa demonstração deveria ser especialmente verdadeira quando nos apresentamos para a ceia do Senhor. Então isso é muito sério, porque a igreja sofre uma influência muito forte familiar. Se você pegar, talvez na sua família, você com vários irmãos, você vivia no mesmo ambiente, tendo um pai, uma mãe, você vivia com seus irmãos, mas de algum modo você convivia sem se relacionar com ele. De algum modo você comia a mesma comida, dormia no mesmo teto, mas vocês se odiavam, ou vocês não se conversavam, ou vocês não se conheciam, vocês se aguentavam. Essa natureza as pessoas transportam para a igreja. Elas estão na igreja, elas têm o mesmo Senhor, elas frequentam as mesmas reuniões, mas elas não se suportam. Elas podem se cumprimentar ou não se cumprimentar, mas elas estão ali. E aí elas tomam a ceia, que é relembrando a morte de Cristo e a unidade do corpo. E é isso que Paulo está combatendo. Não faça isso. Examine o seu coração. Porque se você fizer isso, isso é tomar a ceia de forma indigna. E aí você vai ter consequências com isso. E aí Paulo fala: fracos, enfermos e muitos que dormem. Porque você está tomando a ceia de forma indigna. Agora outro ponto que ele fala: com que frequência a ceia do Senhor deve ser celebrada? A Escritura não nos diz nada a respeito disso. Jesus simplesmente disse: sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. A orientação de Paulo aqui com respeito ao culto deveria também ser levada em consideração. Tudo seja feito para a edificação da igreja. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Na realidade, tem sido a prática da maioria das igrejas, através de toda a sua história, celebrar a ceia do Senhor semanalmente, quando os crentes se reuniam. Contudo, em muitos grupos protestantes, desde a Reforma, tem havido uma celebração menos frequente da ceia do Senhor. Normalmente uma vez por mês, ou 2 vezes, ou em muitas igrejas reformadas, somente 4 vezes por ano. Se a ceia do Senhor for planejada, explicada e levada a efeito de tal modo que seja um tempo de autoexame e confissão de ação, de graças e louvor. Então não parece que celebrá-la uma vez por semana seja um exagero, e certamente ela poderia ser observada de forma mais simples para a edificação da igreja. Vamos ler só um texto para finalizar, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 26. Paulo falando: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Faço isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, lendo esse texto, nós podemos interpretá-lo da maneira que Paulo estava tentando ensinar e, de algum modo, combater a ideia errada que muitas vezes, a conduta errada que muitas vezes nós tentamos colocar na ceia. Então, lendo novamente: pois recebi do Senhor o que também lhe entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído. Lembre, Paulo está relembrando o que Cristo passou. Então a ceia é relembrar o que o nosso Senhor fez por nós. A ceia é nós relembrarmos aquilo que Cristo fez para as nossas vidas, da mesma forma que o povo de Israel lembrava a saída do Egito, o cordeiro, né? E aí ele vem, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Ou seja, o corpo de Cristo,
o pão partido, nós lembramos dele, lembramos da morte dele, lembramos que ele era um homem, ele era Deus que se tornou homem, e esse corpo partido foi o corpo esmagado que Cristo deu por cada um de nós. Então, tomar esse pão é relembrar disso. E aí ele fala: este é o meu corpo. Então, o corpo de Cristo não é só Cristo, o corpo de Cristo representa ele e os seus filhos, a sua aliança, a sua unidade. Então, dessa forma, nós temos que entender que estamos participando de uma celebração, lembrando da unidade do nosso Senhor, e é feito em favor de nós. E aí ele fala: façam isso em memória de mim. Então, não é em memória do pecado, não é em memória dos nossos problemas. Nós ceiamos lembrando de Cristo, em memória do nosso Senhor. Então, olha, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Que é a nova aliança? Lembre-se, a ceia foi inserida na Páscoa, no Pessah, ou seja, havia um cordeiro, já havia uma aliança, mas Cristo na Páscoa, ele é inserido, ele insere esse ato do pão e do vinho, comemorando ou trazendo a nova aliança, que é o cordeiro que era apontado no Antigo Testamento, não é mais apontado no Novo Testamento, ele é o cordeiro. Então, o que João fala quando vê Jesus? Eis o cordeiro que tira o pecado do mundo, eis o cordeiro, ele está aqui. Então, nós não ceamos lembrando de alguém, nós ceamos estando com alguém, estando com ele. Ele está na ceia, ele está na mesa, porque é nela que nós iremos comemorar essa celebração que um dia nós faremos no reino de Deus. Então, este cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isso sempre que o beberes em memória de mim. Aí ele fala: por que vocês fazem isso? Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, nós fazemos isso celebrando a morte de Jesus até que ele volte. Então, a ceia é uma instituição sagrada, é uma celebração sagrada instituída por Jesus, uma ordenança. A ceia não é um culto, existe o culto, a celebração do culto, mas a ceia é uma instituição onde Cristo traz uma ordenança, porque nela refletimos sobre a sua morte, nela nós fazemos atos simbólicos que trazem à nossa memória aquilo que Jesus fez por nós, relembrando do cordeiro, relembrando do sangue, relembrando daquilo que ele fez por nós. Então, é um momento sagrado, não é um momento qualquer, é um momento sagrado. E nela existem condutas que nós devemos respeitar, condutas que nós temos que ter para não ferir aquilo que é sagrado. E essas condutas é examinar a si mesmo para ver se eu estou respeitando esse ato santo, esse ato simbólico, esse ato que comemora a morte de Cristo, que faz com que eu relembre aquilo que fez por mim. Então, examinar a si mesmo é examinar se eu estou com uma conduta adequada para tomar a ceia, respeitando aquilo que Cristo determinou, ou seja, Jesus determinou que eu ceiasse relembrando dele, mas que eu examinasse para ver se eu estou me comportando, respeitando essa unidade, esse corpo de Cristo, respeitando aquilo que ele estabeleceu. Então, praticamente, a ceia do Senhor é esse pensamento que Paulo está falando. Ok?